Wagner de Freitas nasceu dia 11 de novembro de 1950, na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Sei que tenho uma condição técnica limitada e tenho de suprir com garra e vontade. A definição dada pelo próprio Vaguinho é a melhor representação do que foi a carreira do ponta-direita, ídolo do Corinthians nos anos 70 e até hoje um dos 10 atletas que mais defenderam a camisa do Alvinegro de Parque São Jorge na história. Entre 1971 e 1981, ele atuou em 551 jogos pelo clube, marcou 110 gols e foi campeão paulista em 1977 e 1979. Neste período, o mineiro colecionou inimigos, foi taxado como protegido do presidente Vicente Mateus, era considerado internamente o responsável por revelar delitos dos companheiros de clube e também um derrubador de técnicos. Tornou-se notória uma briga entre ele e o zagueiro Juninho, nos jogos entre Corinthians e Ponte Preta no início dos anos 80. Apesar dos atritos, o ponta foi um dos maiores símbolos do espírito corintiano. Nos 10 anos que defendeu o clube, Vaguinho teve 3 lesões na perna, 2 no malar, outra no maxilar e uma no nariz. Chegou, inclusive, a atuar com a mandíbula fraturada contra o Guarani pelas semifinais do Paulista de 1978. Sempre me superei, vivia dizendo o atacante. Vaguinho começou a carreira nas categorias de base do Democrata de Sete Lagoas, sua cidade natal. Em 1968 despertou o interesse do Atlético Mineiro na compra de seu passe. Entrou para o Atlético depois da venda do passe de Buião para o Corinthians. Custou para o Alvinegro 45 mil cruzeiros. Atuou nas temporadas de 1968 e 1969 no ataque do Galo. Em 19 de dezembro de 1968, aos 18 anos, vestiu pela primeira vez a camisa da seleção brasileira, contra a Iugoslávia, em partida no Mineirão em que foram escalados apenas jogadores do Atlético. O Brasil venceu por 3-2 e Vaguinho marcou um gol e deu o passe para os outros 2. Jogou todas as partidas do Mineiro de 1970, depois de suas grandes atuações na equipe alvinegra e na Taça de Prata, acabou sendo convocado entre os 40 jogadores para irem à Copa do Mundo de 1970. Na última hora, ele acabou preterido pelo técnico Zagallo, que optou por levar um terceiro goleiro, Leão. Campeão da Taça Belo Horizonte e do Campeonato Mineiro de 1970, além da importante premiação da Bola de Prata da revista Placar, Vaguinho continuou lembrado no Screte Canarinho e faturou o título da Copa Rock em 1971. Em 1971, o ponta se preparava para atuar na despedida de Pelé da seleção brasileira contra a então Iugoslávia no Maracanã, quando dirigentes do Corinthians chegaram no treino da seleção e anunciaram a contratação de Vaguinho. A negociação havia sido fechada horas antes com o Atlético, mas o atleta só tomou conhecimento no gramado, com tempo apenas para se trocar, antes de viajar para São Paulo e assinar contrato. A estreia do ponta no timão acabou sendo ironicamente contra o Atlético Mineiro e o amistoso foi desastroso para os corintianos, que terminaram goleados por 4-1. Apesar do revés inicial, Vaguinho virou rapidamente o titular da equipe e tornou-se intocável por 8 anos, sendo retirado do time apenas por conta de lesões. O começo no clube paulista não foi dos melhores, com uma perna quebrada em lance com Gerson, do São Paulo, no Campeonato Brasileiro de 1971, em um lance em que o árbitro Armando Marques sequer marcou falta, apesar de o jogador ter tido de sair de campo carregado nos ombros. Ele ficaria afastado por 4 meses, até o início da temporada de 1972. Depois disso, passaria a ser o titular da camisa 7 por quase uma década. Passou por maus momentos, como a decisão do Campeonato Paulista de 1974, perdida para o Palmeiras, mas participou de um dos grandes momentos da história corintiana, a conquista do Campeonato Paulista de 1977. Vaguinho quase ficou fora do segundo jogo das finais contra a Ponte Preta. Quando soube que daria lugar a Luciano, comprou briga com o técnico Oswaldo Brandão, mas de nada adiantou e teve de ficar no banco, chateado por não sair no que poderia ser a foto do título, que o Corinthians conquistaria com um empate. Com a contusão de Palhinha ainda no primeiro tempo, Vaguinho substituiu e abriu o placar aos 42 minutos. Se a Ponte Preta não tivesse virado o jogo no segundo tempo, ele poderia ter sido o herói da conquista, cargo que ficou para Basílio, autor do gol da vitória no terceiro jogo em lance que se originou em um chute do próprio Vaguinho na trave.
Pedi para o lateral Zé Maria jogar a bola no segundo pau, porque havia um buraco ali, mas ele errou o chute, a bola bateu na cabeça do Basílio e acabou sobrando para mim. Peguei quase caindo, ela veio toda quadrada, mas ainda deu para acertar o travessão. Na volta, sobrou para Vladimir cabecear em cima de Oscar e deixar para Basílio marcar o gol da vitória corintiana sobre a Ponte Preta por 1-0, na decisão do Paulista de 1977, que encerrou um jejum de 22 anos e 8 meses do time sem títulos estaduais. É inesquecível. Isso ninguém vai tirar de mim, disse o mineiro. 2 anos depois, lá estavam novamente frente a frente, Corinthians e Ponte Preta decidindo mais um título do Campeonato Paulista. Antes o Corinthians eliminou seu maior rival Palmeiras, ao vencê-lo por 1-0 no dia 30 de janeiro de 1980, quarta-feira à noite, com um gol de Birubiru aos 7 minutos do segundo tempo. No domingo seguinte começava a decisão do campeonato de 79. E deu o Corinthians 1-0 com gol de Palhinha aos 20 minutos do segundo tempo. Veio a segunda partida no dia 6 de fevereiro, e desta vez não houve vencedor, terminando empatado em 0-0. Então teríamos a terceira e decisiva partida, onde saberíamos finalmente quem seria o grande campeão daquele ano. A grande decisão aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1980. O Corinthians venceu por 2-0 a Ponte Preta, gols de Sócrates e Palhinha. Com esta vitória, o Corinthians conquistou seu 17º título estadual de sua história. A concorrência só ficaria forte em 1979, quando Peter tirou ponta da final do Paulista. No ano seguinte, foi a vez de Gil ser o rival de Vaguinho pela camisa 7. Sem espaço, o atacante expôs a insatisfação publicamente, sendo afastado pela direção, ao lado de Amaral, Geraldo e Djalma. Na despedida, Vaguinho provou a última das marcas corintianas. Fui humilhado e esquecido. Não merecia por tudo o que fiz nestes 10 anos, lamentou o jogador, apenas um dos muitos ídolos do clube, que deixaram o Parque São Jorge sob muita polêmica e longe dos holofotes. Com a gloriosa camisa do Corinthians paulista, sagrou-se campeão paulista em 1977 e 1979. Nestes 10 anos de clube, realizou 551 partidas. Venceu 258, empatou 172 e perdeu 121. Marcou 110 gols, sendo um dos 20 maiores artilheiros do clube. Permaneceu no Corinthians até 1981, ano em que voltou ao Atlético Mineiro já com mais de 30 anos de idade, mas ainda ajudou o Galo das Alterosas a conquistar o Campeonato Mineiro de 1981. De volta ao Galo, participou das campanhas da Copa Libertadores da América e do Tetracampeonato Mineiro em 32 partidas disputadas naquela temporada. Vaguinho atuou em 213 partidas com a camisa do Atlético e marcou 56 gols. E foi 2 vezes campeão mineiro do clube, 1970 e 1981. Jogou algum tempo na Ponte Preta e depois foi transferido para o Santo André em 1982, onde encerrou a carreira no mesmo ano. No total, disputou 7 jogos oficiais e um não oficial pela seleção, marcando um gol. Nos gramados, a maior decepção de Vaguinho foi jamais ter disputado uma Copa do Mundo. Depois de aposentado passou a trabalhar como professor de futebol para crianças em São Gotardo, Minas Gerais. Fica aqui a nossa homenagem a esse excelente ponta-direita, Vaguinho. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!